Olá, boa tarde a todos. Estamos voltando, falando sobre capoeira, a importância da capoeira no combate ao racismo com a doutora Aidê Paixão, que é uma praticante da capoeira e é uma advogada sistêmica também. Está falando com a gente sobre esse tema tão importante. Bom, ela já está aqui de volta para a gente dar sequência a essa discussão tão importante. Ah, que legal! Olha só, a Paula Andrade está aqui com a gente. Que privilégio, que honra, irmã. Muito legal ter a sua presença, obrigado. Sara Sacramento, poxa, que bacana, muito bom ter todos vocês aqui. É importantíssimo esse apoio para a gente seguir, né? E as pautas que vocês sugerem são muito importantes também, para que a gente continue. Por isso, só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. A doutora Aidê Paixão já está voltando. E a gente vai falar sobre a importância da capoeira. Ah, pronto, retomamos. Poxa, alguém ligou para mim durante a live, né? Aí paralisou o meu vídeo. Então, eu voltei para retomar aqui a chamada. Eu preciso descobrir uma forma, né, de impedir ligações durante a live. Eu tenho que aprender a mexer melhor nesse telefone e ver se tem uma função aqui para não receber ligações. Eu não posso botar no modo avião, porque se tiver no modo avião e tiver algum problema com o Wi-Fi, a live cai. Aí é legal estar no Wi-Fi e nos dados, né? Então, por isso que eu não fico no modo avião. Mas eu vou começar a outras opções. Tem uma opção de não receber ligações. Eu vou olhar melhor no aparelho e aí vai ser bem melhor assim. Ah, agora sim. Salve! Poxa, me ligaram, aí atrapalhou a gravação da nossa live. Então, e agora? Eu canto de novo. Se não for muito trabalho, porque aí a gente poderia ter um vídeo único de 1 hora com todo o trabalho gravado, até para você poder usar depois o link, enfim. Então vamos. Mas Então se vou for começar de cansativo, pode novo, deixar para Zé. o final também. Ai, Ah, então é? no final eu vou cantar outra. Ah, então. Se der tempo. Oba! Maravilhoso. Bom, então, para trazer a importância da capoeira no combate ao racismo, no enfrentamento ao racismo, na infância em especial, eu quero começar cantando uma ladainha que fala sobre a história da capoeira, porque a capoeira é uma história viva. Dona Isabel, que história é essa?
a maldade de ensinar pros nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva a Dandara, rainha negra. Viva a Dandara, rainha negra. E ao lado de Zumbi fez história em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. E é viva, meu Deus, quem sabe canta. Viva, meu Deus, é viva, minha deusa. Salve, meu Deus. Viva, deusa, Câmara. Reviva o canal Pais Pretos. E a salve. Muito Então, eu gosto bom. de trazer essa ladainha porque ela vai falar da abolição da escravidão, desse processo que, para a gente falar da nossa história, da história do Brasil, não tem como não falarmos do processo de luta para abolir a escravidão. E a capoeira, ela é exatamente esse processo de luta contra a escravidão. Salve, mestra Janja, que entrou, minha grande referência de capoeira, as mestras que estão presentes. Agradeço muito. Acabei de tocar a ladainha, ainda bem que a mestra Janja só chegou agora que eu terminei, né? Porque ela não veio desafinando ao vivo. E quando a gente traz a capoeira como um elemento de educação desde da infância, ela muda a vida, né, das pessoas. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou aproveitar contar um pouquinho da minha trajetória para depois trazer os elementos da capoeira, né? Então, na adolescência, quando eu descobri a capoeira com 12 anos, para mim a capoeira ela foi o principal elemento de construção da minha identidade negra, né? Foi lá que eu pude perceber que havia ali memórias africanas nessa prática ancestral e que era uma coisa positiva, né? A partir da capoeira, com seus elementos, e aí eu quero trazer alguns elementos da capoeira, como a dança, a luta, a música, a cultura, o ritual. Então, a capoeira ela tem abrange aspectos do corpo, da musicalidade, do mental e do espiritual. E isso para criança é muito mágico, né? E na adolescência, então, principalmente assim, se a gente vem de famílias que são um pouco desestruturadas, né? Com relações tóxicas, que não são muito saudáveis, que infelizmente a gente sabe que ainda a maioria da nossa população, da população negra, ainda são oriundas de famílias desestruturadas. E esse canal aqui, por isso que ele é tão importante, né? Pais pretos que estão sim pensando e agindo em torno de construir uma relação saudável com os filhos, né, com seus filhos, com as suas famílias. Por isso que são tão importantes e hoje a gente está conseguindo reverter bastante isso, né? Mas ainda assim, enfim, a minha história de vida é um pouco de uma relação mais tóxica na adolescência e foi a capoeira que, inclusive, me tirou do mundo das drogas, da prostituição, de diversas coisas que estavam ali, né, na Zona Sul, na periferia da Zona Sul aqui de São Paulo, onde eu sou nascida e criada. E também a questão do nome, né? Porque é muito louco, porque eu me chamo Aide e tem uma música na capoeira com esse nome.
E então, quando eu entrei, eu ficava assim, como assim? Estão cantando é meu nome? Aide? E, e ainda hoje eu fico muito emocionada quando sempre me emociono quando cantam, né, essa música. É, mas eu fico falando, não, não é para mim. Essa música são para nós mulheres, são irmãs. Só que eu fui pesquisar porque eu me chamo Aide por conta da minha avó, que se chamava Aide, e minha avó argentina por parte do meu pai. E então escreve, por isso que se escreve dessa forma aí francesa. Só que depois eu fui pesquisando, pesquisando, né? E minha mãe é a mulher negra, retinta, minha referência de negritude. E minha mãe sempre falou: não, você é uma mulher negra, você é uma mulher negra. E eu falava que eu era uma mulher negra na adolescência, só que as pessoas falavam: ah, não, mas você é moreninha, você, ah, não, né? Aquela coisa do racismo, do colorismo, da pigmentocracia que existe, né? De acordo com a tonalidade de pele, de acordo com os traços fisionômicos, raciais, e de acordo também com a coisa do cabelo. E aí, pesquisando, eu encontrei que Aide em Yorubá significa irmã. E então eu sempre penso nisso, assim, que quando tá cantando essa música é uma questão da irmandade. E então, só para trazer um pouquinho dessa minha trajetória. E aí, assim, a capoeira, então, tem essa história. Então, vou começar pela cultura. A capoeira foi criminalizada também no Código Penal Imperial de 1830. Ela era tipificada como crime. Então, isso também não pode estar longe da nossa prática da capoeira. A capoeira era uma prática de pessoas que estavam lutando contra a abolição da escravidão e era segredo, segredo. A gente não podia ficar falando. E era passada de mestre a discípulos nesse sentido também da resistência, né? Então, e aí, aonde que entra essa malícia, que ela é conhecida, a ginga, e aí entrando na esfera corporal, né? Ah, mas a capoeira é dança. Ah, a capoeira é luta. Ah, o que que é a capoeira, né? Ela é os dois. Ela é sim uma dança, porque tem os movimentos, tem a ginga, mas a ginga e a malícia, que é a sabedoria da capoeira, ela só existe porque ela é uma luta. Ela era também a forma das pessoas lutando contra a abolição da escravidão, era enfrentamento direto, né? Era repressão. Se vinha um senhor de engenho, se vinha um dom proprietário de escravo para te matar, o que que você vai fazer? Você vai dar uma armada, vai jogar o facão bem longe, né? E autodefesa, né? Se a mulher tiver de saia, também. E então, quando a gente passa essa história para as crianças, né, da abolição da escravidão, numa perspectiva de resistência, numa perspectiva construída a partir da história e valorizando os princípios africanos que tem nessa prática da capoeira, isso muda a visão da escravidão, né? Porque geralmente quando a gente vai explicar para as crianças sobre a escravidão do Brasil, né? Ai, gente, existiu, vocês sabiam que existiam há um tempo atrás pessoas brancas que tratavam pessoas negras como escravas só pela cor da pele. Quando a gente vai explicar isso, a gente geralmente só coloca a pessoa negra como a escravizada, né? Como a subjugada, a que foi hostilizada, mas a gente também pode colocar a pessoa negra como aquela que lutava e não se rendia à escravidão. Não se rendia não se subjugava, não se submetia, que lutava. E lutava até a morte. Então, porque é uma luta. Então, esse sentido também de autodefesa, né, que a capoeira traz, que também foi muito importante na minha adolescência, porque eu lembro que na minha adolescência, eu e as meninas, tal, eu e minhas amigas, a gente
né? Saía na periferia de sainha, shortinhos, decote, blusinha, não sei o quê, o samba reggae, tchau, tchau, tchau. Voltando de madrugada, sozinhas. E aí? Eu lembro que uma vez a gente voltando de madrugada nessa circunstância, as minhas amigas começaram, não. Aí, meu, se passar um homem, se passar um homem, vai. A gente, porque toda mulher tem aquele medo, né, também do estupro. É, o medo de sair na rua à noite e ser estuprada e de sofrer algum tipo de violência sexual. E aí minhas amigas começaram, não, não, porque a gente, meu, agora ferrou, a gente tá todo mundo de sainha, short, blusinha, decote, se passar um cara já era, não sei o que, a gente voltando para casa, no ponto, vamos ficar parada no ponto de ônibus ou vamos andar? Era o dilema. Eu falei, não, a gente vai andar. E se vier um cara, a gente vai para cima. A gente vai pegar, vai puxar vai chutar o saco, vai fazer não sei o que. Aí elas, vamos, então vamos. E a gente foi. E passou um cara descendo na rua, estava embaixo, o cara descendo, a gente já fez aquela cara de onça, né? Isso foi que a capoeira me trouxe e que eu pude passar para as minhas amigas na adolescência e, enfim, e que também eu passo muito para as mulheres quando a gente faz esse trabalho que a gente precisa sim saber se defender à noite na rua. Se passar um cara à noite na rua tentar fazer alguma coisa com a gente pode apanhar, mas a gente vai para cima e vai resistir. E aí, assim, já também saldo e deixo registrado a homenagem às mulheres vítimas de feminicídio, né, que lutaram até o fim, como a Magô, esse ano, uma amiga minha, próxima do grupo de capoeira Paraguaçu, que foi, violentamente assassinada. E, assim, a gente sabe que existe, né? E o feminicídio ataca ainda, atinge ainda mais as mulheres negras. Mas a gente precisa também ter esse espírito, né, de autodefesa que a capoeira traz. Além disso, tem também a musicalidade da capoeira, né, que a gente trouxe aqui pelo berimbau. E que é muito rico, né, para as crianças. Já tem estudos neurocientíficos, assim, da neurociência, que comprovam o quanto aprender um instrumento musical na infância ajuda, acelera o desenvolvimento cognitivo das crianças e muitas vezes as crianças negras não têm e periféricas não têm acesso ao instrumento musical. A gente sabe que as crianças oriundas da elite, da classe média, elas têm acesso à música porque na escola tem música. Aí, na escola eles têm instrumento musical. Então, a capoeira inserida nesse universo da infância desperta. Então, a gente tem o reco-reco, tem o agogô, o pandeiro, os toques do berimbau, e são instrumentos artesanais, né? Feito também com elementos da natureza, né? O reco-reco com bambu, né? O agogô com coco, o pandeiro com o couro do boi. Então, dá para também trabalhar muito esses elementos da natureza e que aí entra também na questão da cultura e do ritual, né, na espiritualidade da capoeira, que é essa relação da natureza que traz, por exemplo, o princípio do Ubuntu, por exemplo, a circularidade. Eu sou porque nós somos. Então, a relação na capoeira é fundamental a relação com a natureza, né? Então, os instrumentos musicais estão representando ali também uma relação com a natureza, né? E, e a relação entre as pessoas, interdependência, né? Porque que nem agora, a gente está em pandemia. Meu mestre Pinguim, inclusive saldo meu mestre, e mestre Marcos também, que é meu primeiro mestre da capoeira regional aqui em São Paulo, contemporânea, e depois fui para capoeira Angola com o mestre Pinguim e estou há 7 anos acompanhando ele. E ele está agora isolado aí em Jaguapara, na Bahia. Queria eu estar aí, estar lá com ele. Mas porque não tem como a gente vai treinar capoeira, como a gente vai fazer aula de capoeira? Agora estão os capoeiristas nossos, não sei, falem aí, gente, capoeiristas, como vocês estão fazendo, né? Os treinos agora estão bem individuais, cada um está fazendo ou dentro da sua família, porque não dá agora para a gente se relacionar e a capoeira ela precisa do contato presencial.
né? Ela precisa dos dois. Então, para as crianças, para os adolescentes, a gente não quer se relacionar, né? Falar, ah, não, isso é meu. Ou adolescente que está emburrada, né? Não quero falar com ninguém, cara. Então, você fala, não, na capoeira a gente vai precisar se relacionar, jogar, conversar. E tem o jogo também, a questão do jogo da capoeira traz a brincadeira, traz também a roda, esse princípio da circularidade. Quer falar alguma coisa, Humberto? Não, estou acompanhando aqui. Depois eu vou com os comentários das pessoas. E a Ótimo, galera vai acompanhando também, né? E vai dando os relatos nos comentários. Aí depois a gente abre um pouco e vê o que a galera falou. legal. Então quero continuar agora então dentro dessas questões que o mestre Pinguim ele fala muito, são memórias africanas, né? Então a capoeira, ela é afro-brasileira, ela é autenticamente brasileira, né? Mas com essa raiz, com essas memórias africanas. Então, e aí por isso que traz essa questão espiritual, né, da capoeira, porque dentro da história do surgimento da capoeira, né, e da história do Brasil, com a criminalização, com a tipificação penal da capoeira no Código Penal Imperial de 1830 e depois de 1891, a capoeira ela era proibida. Então, aonde que circulava? Onde que rolava a capoeira? A capoeira rolava nos terreiros de candomblé. A capoeira acontecia nos quintais das casas em que as mulheres, as mães de santo em especial, porque as mulheres? Porque as mulheres que estavam dentro das casas, as mulheres que conseguiram ter as casas, os homens descendentes de africanos escravizados geralmente estavam trabalhando mais fora de casa, né? Então, as mulheres conseguiram guardar esse segredo da espiritualidade africana e transformar aqui nessa espiritualidade afro-brasileira, a partir de diversas influências de diversas etnias africanas, né? A gente sabe que a primeira imigração de africanos escravizados foram dos povos Banto, que hoje são que se localizam nessa região que hoje a gente denomina como Angola e Congo, e que foi a geração de africanos escravizados trazidos aqui para o Brasil que mais sofreram com as crueldades do sistema escravista no Brasil. Depois nós tivemos uma segunda leva de imigrantes, de imigrantes não, desculpa, não é imigrantes, uma segunda leva de africanos escravizados trazidos compulsoriamente aqui para o Brasil, dessa parte do oeste africano, e depois nós tivemos a imigração dos Iorubás, do que hoje a gente que estão localizados na Nigéria. Então, em decorrência dessas diferentes etnias, por isso que formou o Xirê, né? Que é chamado Xirê ou Sikansambi nos povos Banto. São diversas entidades da natureza sendo cultuadas ali. Mas aí essa influência dos povos Banto é importante citar, por quê? Porque o Quimbundo e o Kikongo, que são as línguas faladas pelos povos Bantos, são a influência no português do Brasil que difere do português de Portugal. Então, por exemplo, a diferença do português do Brasil com o português de Portugal é a influência dos povos bandos. São as influências do idioma Quimbundo e Kikongo no nosso idioma. Então, por exemplo, palavras como miçanga, como samba, né? Como a própria palavra capoeira, diversas palavras dentro do nosso imaginário e das artes e culturas afro-brasileiras, como o jongo, como maracatu, como maculelê, são desses idiomas quimbundo e kikongo. Então, essa questão dos terreiros de candomblé. Então, os capoeiristas, os capoeiras e as capoeiras estavam
intrinsecamente ligados com essa influência espiritual. Tanto que o Besouro Mangangá, né, que é o capoeirista mais famoso, né, e que também é muito legal a gente trabalhar a história do Besouro Mangangá com as crianças, porque traz esse imaginário que ele tinha um corpo fechado. O que é ter o corpo fechado? Né? Ele era abençoado, ele tinha uma mãe de santo, ele tinha um zelador zelando ali pela sua espiritualidade. Quando ele abre o corpo é que ele é atingido, né, pela faca de ticum. Então, essa questão que também os capoeiras também protegiam, eram os braços armados dos terreiros de candomblé. Né? Então, porque também, infelizmente, a espiritualidade afro-brasileira, ela sofre perseguição até hoje. Imagina como que era antigamente. Né? Então, ela era também criminalizada, tipificada no Código Penal como curandeirismo. Inclusive, nós temos até hoje no Código Penal atual da República, que é um Código Penal de 1940, ainda tem lá a tipificação penal curandeirismo. E é também usada para perseguir os povos e comunidades tradicionais de terreiro e praticantes das religiões afro-brasileiras. Todo mundo que pratica capoeira precisa entrar no candomblé? Não, não tem nada a ver. Mas a gente precisa entender que dentro da origem e da história da capoeira está intrinsecamente ligada às religiões afro-brasileiras. Então, é preciso trazer. Por exemplo, eu trouxe aqui uma ladainha, né? Eu trouxe uma ladainha falando sobre a abolição. E a ladainha, o que é a ladainha? A ladainha também é uma oração, né? A gente está orando. Então, tem essa questão, né, do ritual. E que aí também esse ritual é um ritual com valores espirituais africanos, né, afro-brasileiros, esse princípio da circularidade, o princípio, por exemplo, da hierarquia. Então, a gente respeita os nossos mais velhos, né? A questão de mestre e mestra é porque a gente respeita, eles são os detentores de um conhecimento, eles são os zeladores de um conhecimento ancestral que era proibido, que foi passado de mestre a discípulo, de mestre a discípulo, discípulo a discípulo, há 300 anos atrás. Então, se hoje a gente tem capoeira, é fruto de muita luta, muita resistência, muito sangue derramado. Então, esse princípio da hierarquia é um princípio espiritual importante. Inclusive, dentro das minhas atuações como advogada, eu estudo a advocacia sistêmica. O que é a advocacia sistêmica? É direito com a constelação sistêmica e familiar. A constelação sistêmica e familiar, ela é uma terapia, uma terapêutica que vem sido difundida como criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão. Porém, o pessoal esquece de falar que esse Bert Hellinger, ele morou 15 anos na África do Sul, na comunidade Zulu, e que ele bebeu de toda essa fonte, o princípio da hierarquia, que é um princípio dentro da constelação sistêmica e familiar, tem 3 princípios: da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre dar e receber. E esse da hierarquia é totalmente africano e também da humildade, né? Então, assim, a gente aprende muito, né, a questão da humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Na capoeira todo mundo é igual, né? E aí entra essa questão também de brancos e negros, de pessoas de qualquer etnia, de qualquer raça e etnia, todo mundo é igual na capoeira. Existe esse princípio, né, da igualdade. Na roda da capoeira todo mundo é igual. E então, assim, dá para a gente questionar isso, obviamente, né? Todos somos iguais só para inglês ver, tal, que tá na lei, mas existe esse princípio da humildade, né, e da igualdade, da interdependência, né, que eu falei já também um pouco, que a gente precisa do outro para jogar, mas a gente precisa também do outro para cantar, que nem agora, Humberto, eu cantei. Faltou você fazer o coro, a gente tinha que ter combinado. Porque que tem o coro. Porque não adianta, na capoeira não adianta só ficar lá o cantador cantando sozinha, achando que tá abalando, cantando. E o coro, precisa dessa resposta, né? Então, como que a gente precisa dessa interdependência? E aí, essa questão também, né, da malícia, que a sabedoria, essa mãe, essa falsidade, a malandragem. E hoje malandragem é uma coisa negativa, né? A gente fala, porque
Sim. Há esses questionamentos, ai, porque esse termo tal, 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 malandragem. Mas o que que é a malandragem? É essa esperteza que o africano escravizado teve que ter aqui no Brasil, os africanos e africanas escravizados e seus descendentes tiveram que ter aqui no Brasil para se sobreviver, para sustentar. Malandragem, manha, malícia, mandinga é o acarajé, que, por exemplo, as mulheres africanas escravizadas inventaram, tiveram que só feijão fradinho, só feijão fradinho, só tem um feijão fradinho. O que que a gente vai fazer com tanto feijão fradinho? A gente só vai comer feijão fradinho? Não, vamos criar aqui uma iguaria. Criou essa iguaria, né, que hoje é conhecida, inclusive, como é, uma comida tradicional brasileira, né? E o quanto Aí eu vou entrar no último aspecto que eu quero trazer, que é dessa questão da patrimonialização, né, dessa prática cultural da capoeira, e que aí estou trazendo mais uma discussão da capoeira do que em si ela como prática para as crianças, mas que também nós, quanto educadores e educadoras que estivermos aplicando e os pais, precisam também compreender, né, essas discussões que têm surgido, que são discussões mais atuais, que nem eu mesma, assim, na verdade, tenho todo um arcabouço, assim, completo de conhecimento, mas que é, revela quanto após a capoeira ter sido criminalizada, o Estado brasileiro vem e se apropria desse instrumento como uma ferramenta de unidade nacional para criar essa coerência, né, nacional. E, e hoje a capoeira é considerada um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E Perfeito. a gente tem um monte de descompassos de políticas públicas referentes a isso, a valorização dos mestres e mestras hoje. Mas, assim, quando a gente consegue introduzir a capoeira para as crianças, nas comunidades, nas periferias, fazer esses trabalhos sociais que são tão importantes, muda a perspectiva das crianças e principalmente das crianças negras, porque é, é algo assim que é possível ter uma referência positiva. Óbvio que hoje já mudou bastante, né? Que nem esse canal Pais Pretos, né? Que já tem aí a referência de famílias pretas, famílias interraciais, né? Mas que também fazem parte de famílias pretas. Por exemplo, eu sou oriunda de uma família interracial, né? E que ainda assim é uma família preta, né? Porque a gente está presente. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Se alguém tiver dúvidas, etc. Se eu falei alguma bobagem, por favor, aí me corrijam. Bom, recebemos uma pergunta dentro do que você acabou de falar, que foi a coisa da apropriação. Perguntaram se brancos fazendo capoeira, se não seria apropriação cultural, já que a capoeira pertence à ancestralidade africana. Sim. Então, essa questão, gente, é uma questão assim, que é um pano de fundo bem complexa, né? Porque assim, a miscigenação, ela foi uma ideologia, um projeto de construção do Estado-nação para branquear a população brasileira. Então, ela foi uma Sim. ideologia implantada, a miscigenação. Nós não somos contra pessoas brancas estarem na capoeira, né? O que nós precisamos é de pessoas brancas e pessoas negras juntas, unidas para acabar com o racismo. O que nós precisamos é de pessoas brancas, conscientes racialmente, né? Como a Angela Davis fala, nós precisamos de pessoas que elas não sejam apenas contra o racismo ou não sejam racistas. Nós precisamos de pessoas antirracistas. Então, o problema do racismo, ele é algo que não afeta só a pessoa negra, ela afeta também a pessoa branca. Então, a gente precisa de pessoas Sim. antirracistas, ou seja, com práticas e ações diretas
coerentes para acabar com o racismo. Agora, óbvio que a partir do momento que a maioria de pessoas brancas começam a entrar dentro da capoeira, que é uma prática cultural africana, com memórias de memórias africanas, uma prática afro-brasileira, e essas pessoas entram sem referência, sem respeito, né, ao protagonismo, sem conhecimento da história, acabam por desvirtuar certas práticas, e aí nesse momento sim pode se configurar a apropriação cultural. Mas só o fato de ter pessoas brancas, isso em si não configura, né? Por quê? Na minha opinião, por quê? Porque por ser uma cultura, uma arte e cultura afro-brasileira, ela é aberta à prática de todos, né? Eu aprendo isso muito com o meu mestre, aprendo muito isso com as mestras mais velhas também, com a mestra Janja. A capoeira, ela tá aberta, né, para todo mundo. Ela acolhe, todo mundo que chega, ela vem e acolhe, né? E tanto, isso é um princípio do Ubuntu, isso é o princípio de raiz africano, né? De todo mundo é bem visto, todo mundo pode chegar. Não é à toa que hoje a capoeira está no mundo, não é à toa que hoje a capoeira é o maior difusor da língua portuguesa no mundo, mas só que essas pessoas precisam, as pessoas brancas na cultura, na arte e cultura afro-brasileira, elas precisam respeitar, né, esses princípios da cultura africana. Ela precisa respeitar a história de formação da capoeira, a história de luta, a história de subalternização das pessoas negras. Elas precisam também respeitar o protagonismo das pessoas negras que estão dentro da capoeira. Não dá para uma pessoa negra chegar na capoeira e se sentir hostilizada porque só tem pessoas brancas e achar que ali não é o espaço dela porque só tem pessoas brancas. E isso também já aconteceu comigo. E isso que é o negativo. E aí que eu acho que entra a apropriação cultural, né? Porque aí a gente chega querendo aprender da nossa cultura, da nossa raiz, da nossa ancestralidade, cultivar a nossa ancestralidade, algo que está dentro, vivo, dentro da gente, mas só tem ali pessoas brancas praticando. Só que não, a gente não pode se intimidar diante disso, que eu tenho falado para as minhas amigas negras e negros, e para as pessoas que querem entrar na capoeira, não se intimidar nesse cenário, nesse contexto, que só tem pessoas brancas. Porque, gente, isso é no mundo, não é só na capoeira, né? Todos os espaços de poder no mundo só tem pessoas brancas, né? Então, por exemplo, se eu pensasse assim, eu nem seria advogada, nem atuaria como advogada, porque só tem pessoas brancas dentro do direito, só tem pessoas brancas juízes, só tem pessoas brancas na defensoria pública. Só tem pessoas brancas em todos os espaços de poder. Nós não tivemos ainda no Brasil um presidente ou presidenta negro e negra. No nosso legislativo, é 10% de pessoas negras, né? A gente teve um avanço importante nessa última eleição, inclusive, né? Érica Malunguinha, tivemos algumas deputadas, Vilma Reis agora, também na Bahia, candidata a prefeita. Aqui em São Paulo também vão surgir candidaturas de prefeituras negras, enfim, o que a gente precisa, na verdade, é ocupar. É dar nossa carinha preta, a tapa e chegar. Gente, cheguei! Tô aqui, né? O que eu tenho aprendido é isso. Perfeito. O Luciano, nosso irmão Luciano Costa, ele disse que ele observa a capoeira, que ela entra nas escolas com uma certa facilidade e até aceitação, mas só que a fonte histórica, ela não é tão aceita quanto a prática. Quer dizer, a coisa da dança, do berimbau, dos movimentos, até é bem acolhido. Mas agora, quando você fala da história que remete à África, à cultura negra e à africanidade, tende-se a negligenciar essa parte, às vezes até mesmo trocar a ladainha por outras músicas, e aí entra até o tal da capoeira gospel, porque eles botam louvores em cima, e aí, quer dizer, se faz uma salada. Não seria isso a apropriação, ou isso é apenas uma adaptação? Sim, eu também tenho vivenciado isso nas escolas, e realmente. E aí, o que eu acho? Aí entra a nossa malícia, a nossa mãe, a nossa malandragem,
de e sim, incluir sim elementos africanos e fazer sempre remissões à história do Brasil, à abolição da escravidão, a essa prática que era sim uma prática de luta e de resistência à escravidão. Mas realmente não é fácil. Porque a gente vive ainda numa sociedade que ela é estruturada com base no racismo, com base no machismo, né, o patriarcado, com base em preconceitos e discriminações estruturais, e inclusive essa pandemia também acho que vem aí a colocar ainda mais essas estruturas é, balançando essas estruturas, porque a gente precisa, o que a gente precisa fazer é transformar essas estruturas, a gente precisa balançar mesmo as estruturas. E aí ir trazendo, aí ir falando, conversando, né? É preciso muito diálogo com o coordenador pedagógico, com o diretor, mas eu sei que é ainda mais difícil quando a gente está em escolas particulares, né? Elitizar, escolas elitizadas, e aí quando a gente vai fazer a capoeira, introduzir, fazer um trabalho de capoeira nessas escolas, que a gente sofre preconceitos, né? Mas agora a gente precisa ainda incluir a capoeira dentro das escolas públicas. Ainda está faltando esse trabalho nas próprias escolas públicas, né? Então, a gente precisa trabalhar na implementação da Lei 10.639 de 2003, na Lei 11.645 de 2008, que são leis que introduzem a obrigatoriedade da história, do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Infelizmente, a gente sabe que ainda nas escolas públicas que são a maior dificuldade de introdução e que são nas escolas públicas que tem a maioria das crianças e dos adolescentes negros e negras, né? Então, eu acho que a nossa luta é também introduzir nas escolas elitizadas, digamos, as escolas de elite, as escolas particulares, que são quem tem dinheiro para pagar os profissionais de capoeira, mas também, assim, via a educação física, colocar, porque aí entra as duas a faca de dois legumes, né? Que fala, faca de dois legumes da educação física, né? Que pela educação física também é possível ir fazendo esses trabalhos, incluir esses trabalhos de capoeira, mas também mas desde que não fique só no corpo, né? Não fique só no musical. Também vá, né, para o mental e para o espiritual da história e cultura africana. Perfeito. Gato Preto Filosofia disse que hoje tem muitos mestres brancos fazendo sucesso, mas eles normalmente não falam de quem a capoeira realmente é. Ou seja, eles acabam se apropriando, já que eles embranquecem a capoeira. Acontece isso mesmo ou são exceções? Então, nós estamos vivendo hoje um cenário em que todas as artes e culturas e expressões afro-brasileiras estão sendo ocupadas e praticadas pelas pessoas brancas, maioria brancas. Então, por exemplo, o candomblé, a umbanda, o jongo, o samba e a capoeira não é diferente. Todas essas expressões culturais, artísticas e religiosas afro-brasileiras têm sido ocupadas pelas pessoas brancas. Então, dentro desse cenário, a gente vai ver muito isso, Gato Preto. A gente vai ver muito isso. Muitas pessoas brancas, infelizmente, reproduzindo de uma forma racista, ou ainda que não seja racista diretamente, mas apagando, invisibilizando as raízes africanas, principalmente ao longo do mundo, né? Porque agora, assim, a gente tem no Japão, na China, assim, o pessoal larga tudo para virar capoeirista. O pessoal larga tudo para virar capoeirista profissional, né? Só que eles têm uma coisa que quer dizer, a gente tem uma coisa que eles não têm, né? Eles fazem capoeira, eles praticam capoeira. A gente vive a capoeira, né? Quem é capoeirista, a gente vive dentro do nosso coração, a gente vive dentro da nossa vida,
né? A capoeira que me dá forças para advogar, a capoeira que me dá forças para enfrentar o judiciário, isso não é brincadeira, né? A capoeira que me dá forças para enfrentar o mundo do poder, que é um mundo de brancos, infelizmente. E um mundo ocidentalizado. Então, assim, a gente tem uma coisa que eles não têm e que eles nunca vão ter, né? Que a gente a gente tem a descolonização do pensamento. E o meu mestre falou uma coisa muito linda, que é capoeira é sentimento, né? E é um sentimento que cada um tem que buscar dentro de si. Então, é, capoeira não é só movimento, né? Então, esses mestres que fazem sucesso aí, invisibilizando a raiz africana da capoeira, é, Oi, Tô. tá. E então a pessoa fica aquela coisa que não tem energia, não tem a energia vital, não tem o sentimento não tá lá. E isso também é uma outra coisa que isso é herança africana, tá? Isso é herança africana, que a gente tem que ter muito orgulho, né? Você vê lá, eu ainda não tive a oportunidade de ir para o continente africano, quero ir. Obviamente que vai desconstruir várias noções que eu tenho, mas uma das coisas que assim que eu vejo quando eu conheço os africanos, a gente tem aquela tem o espírito, tem o estado de espírito, tem o, né? A gente tem dendê, não tem jeito, né? E isso é uma coisa que eles não podem copiar nunca, é uma coisa que eles não vão poder é, reproduzir. Então é isso que a gente precisa valorizar, porque também o sistema capitalista e racista e patriarcado faz com que a gente não olhe para as coisas boas que nós temos. Né? Faz com que a gente não olhe para a nossa herança africana de uma forma positiva, né? Sempre, ai, que dor, porque eu sempre sofri racismo, não sei o quê. Eu vou lá como no fórum, vou apresentar, chego lá, passo o cara branco com de terno, sim, doutor. Aí chega eu, pois não, aqui não é lugar para estagiária, tipo, oi, então a gente, às vezes, só que isso a gente não pode ficar preso no racismo, nessa questão a gente precisa, então eu trago o quê? Eu sou advogada, meu bem, tá aqui minha carteirinha, com meu turbante maravilhoso, com meus cabelos crespos e cacheados, entendeu? Então a gente vai. Muito bom, muito bom. A nossa irmã Camila perguntou se oferecer aulas de capoeira em academias como um esporte é diminuir o que a capoeira significa ou, pelo contrário, é difundir essa prática? Gente, para minha opinião, não importa muito o local, desde que esteja sendo passado toda essa questão também, né, filosófica, não só o esporte, né? Tem muitos grupos que às vezes começam em espaços que o único espaço que permite é ali na academia, mas o pessoal faz um trabalho de qualidade, né? Tá se relacionando com a comunidade, tá desenvolvendo não só o corpo ou a música, mas também esses aspectos mentais, espirituais, né, filosóficos, da cultura, né? E aí, assim, cultura afro-brasileira, a capoeira está dentro da cultura afro-brasileira. Não dá para dissociar isso. Perfeito, muito bom. E aí as pessoas fizeram alguns comentários aqui, não sei se dá tempo da gente descobrir que é muita coisa, mas a maioria aqui exaltando a sua participação, agradecendo muito. Nosso irmão Ricardo. Ah, alguém falou também de um livro, não sei se você conhece, que é Pedagoginga, de Alanda Rosa, dizendo que é um livro Maravilhoso. muito importante. Conhece? Ah, então essa dica é quente, vale a pena? Dica perfeita, Roberto. Legal. Esse livro é Muito maravilhoso. bom, muito bom. E, inclusive, Perfeito. como a gente coloca a ginga em diversas
disciplinas, né? A gente pode colocar essa questão da ginga, trazer a capoeira para matemática, para geografia. A capoeira é muito rica, é muito rica. É por isso que tanta gente bebe, por isso que ela está no mundo. Então, a gente também precisa ter o direito, nós, enquanto mulheres negras, enquanto homens negros, eu falo isso, a gente precisa também ter esse direito de se sentir merecedores de estar nessa arte, né? Nessa raiz africana, e daqui eu não saio! Muito bom. Perguntaram se você tem alguma dica de filme, livro, artigo, documentário, qualquer coisa para que possa mergulhar um pouco mais nesse universo da capoeira. Você tem alguma dica? Sim, gente, tem muita dica, muita dica. Mas eu quero aproveitar então e mostrar aqui a coleção bibliográfica Mestre Pastinha, Bimbi e Cobrinha Verde, do Museu Afro-Brasileiro da UFBA, que é um livro assim, que eu gosto muito, que é uma coletânea dos velhos mestres é, e mestras da capoeira, com referências, filmes. é, Ai, gente, tem vários. Depois a gente pode fazer uma lista e colocar assim, Muito mas bom. me veio agora o filme Nzinga. Quem nunca assistiu, assista esse filme. Não está diretamente abordando a capoeira, mas está abordando a história de uma rainha guerreira africana que conseguiu manter o seu povo, o seu povoado aí, mesmo diante da colonização dos portugueses em Angola e que traz essas memórias africanas da capoeira. Perfeito, muito bom, irmã. Antes que o Instagram corte a gente, eu queria que você deixasse seus contatos, como é que uma pessoa faz para te encontrar, para trocar com você, né? E como que funciona esse seu trabalho? Você atende também online ou é só presencial esse trabalho enquanto advogada? Desculpa, cortou para mim. Qual trabalho? Ah, sim. O trabalho enquanto advogada, ele é só presencial ou também tem um atendimento online? Ah, então, agora está tendo online. Agora estamos online Ah, nessa legal. perspectiva aí sistêmica, humanizada. O nome do livro Perfeito. é uma coleção bibliográfica, uma coleção biográfica, desculpa. Os mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde, no Museu Afro-Brasileiro da UFBA. Perfeito. E os seus contatos também. Sim, Tom Alves, o filme Nzinga é do Silvio Nascimento. Muito bom. Silvio Então, eu Nascimento. agradeço, gente, agradeço muito. Vai cair aqui? Quanto tempo a gente tem? Temos 2 minutinhos. Tá. Então, eu agradeço. A gente pode colocar também depois as referências de filmes. Quem Muito aí bom. também tiver. O Palito também, que é um contramestre, meu amigo, que eu admiro muito, falou que o filme Nzinga tem no YouTube, inclusive, Ah, para todo perfeito. mundo. Legal. Tem os filmes mais antigos, gente, de capoeira, que vocês vão encontrar, umas referências do Besouro, tem o próprio filme Besouro, né? É, é, enfim, é que os filmes sempre têm aquelas problemáticas também, né? Inerentes ao filme, aí não dá para comentar. Mas, assim, tem muitas. Quero Ótimo. beber. Tem muita fonte boa pra gente Sim. beber. Muito bom. Perfeito, irmão. Eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Espero que a gente possa voltar a conversar futuramente, porque você trouxe muitas coisas que a gente não conhecia a respeito da capoeira. Então dá para aprofundar muito aí ainda. Sim, sim. Eu agradeço Eu o vou. convite, agradeço a Obrigado presença de mesmo. todas e todos. E seguimos aí na luta, seguimos aí com o nosso birimbau. Então, simbora, vamos terminar tocando e cantando.
Na roda da capoeira, todo mundo é igual. Não importa quem você seja, quem comanda é o Vidigal. Oh, lelê, oh, lelê. Olha, eu sou capoeira, eu sou filha de Oiá. Vim cantar pra Muito bom. Yeah. Obrigado, irmão. Um privilégio, uma honra. Espero que a gente possa conversar novamente futuramente. Muito obrigado pelo seu tempo. Ai, amei, Humberto, gratidão. Posso salvar no YouTube essa live? Beleza, vou salvar então. Vou deixar no Instagram TV também. Assim que eu subir o vídeo, te passo o link, tá bom? Um abraço, irmã. Tamo junto. Yeah, Vai salve, cortar, salve. gente. Tamo junto. Viva a capoeira!